do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui novamente. Meu nome é Laura, sou da Agremiação Espírita Isabel, do Grupo Espírita Boa Nova. E a minha tarefa hoje é prosseguir o estudo com vocês do capítulo 3, que fala das moradas do Pai. Porque nós gostamos muito de olhar para o céu, né? E olhar aquelas coisas que ficam brilhando lá em cima. E nós já temos agora o esclarecimento no capítulo 3, que aquelas estrelinhas que estão lá no céu não são para o enfeite dos nossos olhos, o deleite dos nossos olhos, né? São moradas que nós temos que entender, estudar todas elas para compreender. Algum dia desses, quando nós tivermos acabado a nossa expiação na Terra, nós vamos escolher um mundo daquele, um mundo regenerador, para nos acolher após as nossas jornadas aqui, né? Então, há muitas moradas na casa do Pai. Vamos começar cantando? Depois a gente começa a estudar firme. Não sei se vocês cantam. Eu não sou cantora, mas vou tentar, né? Estrelas da noite são quais vagalumes, cirandas de luz, são muitas moradas na casa do Pai, nos disse Jesus. Então, é Jesus que está nos dizendo que lá em cima há muitas moradas. Hoje nós vamos estudar os mundos inferiores e os mundos superiores. Nós vamos estudar muito mais os mundos inferiores, porque desse nós entendemos. Dos mundos superiores, nós temos uma vaga notícia aqui, né, pelos nossos irmãos, mas não temos nenhuma experiência. Então, vamos lá, meus amigos. Eu vou acompanhar aqui pelo meu livro, senão não vai dar. O bom seria que todo mundo estivesse lendo o livrinho. Eles estão lendo ali, né? Tá. Então, vamos lá, meus amores. Mundos inferiores e mundos superiores. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. Não é uma coisa absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Realmente, gente, nós não podemos classificar nada de maneira relativa. Isso é isso. Eu não posso fazer nenhuma comparação se eu não tiver o outro elemento do meu lado com o qual eu faço uma comparação. Vamos usar o exemplo da escolinha, que todos nós viemos da escolinha há pouco tempo, né? Então, quando a gente estava na escola, nós tínhamos as turmas. A turma de terceira série, ela é inferior aos meninos que estão na quinta série. Vocês concordam? Quem está na terceira está inferior. Mas, se comparar com os que estão na primeira, a terceira série está em cima dos que estão na primeira. Então, tudo é relativo. Se não houver algum elemento de referência, eu não posso fazer comparações. Eu posso me comparar ao companheiro que está sentado ali. A Laura é mais bonita que o Augusto. Tudo bem, vocês concordam. Laura é mais bonita. Mas se o Augusto não estivesse aqui e ninguém estivesse aqui, eu não podia fazer essa comparação. A Laura era a Laura, não teria como comparar, né? Mas, mesmo assim, eu não sou mais bonita em tudo. Eu não sou mais em tudo. O Augusto é mais magro do que eu, aí ele ganha de mim. Então, as comparações são sempre relativas. Eu tenho que ter um parâmetro, eu tenho que ter alguma coisa com o qual comparar. Então, eu não posso dizer que as escalas são fixas, estanques. As escalas também estão se movimentando, tudo está se movimentando. O mesmo se dá com os participantes aqui do salão. Somos todos iguais? Somos todos filhos de Deus, somos todos criados simples e ignorantes, mas cada um de vocês é diferente, cada um de nós tem uma bagagem, cada um de nós tem uma jornada, cada um de nós tem alguns débitos para pagar, cada um de nós já adquiriu alguns talentos, concordam? Mas a diversidade da sala é muito grande, mas somos todos iguais.
Somos todos filhos de Deus, está certo? E sempre seremos superiores ou inferiores aos nossos companheiros em determinados quesitos, né? Eu sou ótima no fogão, mas não sou boa de fazer limpeza. Então, sempre é comparado em relação ao outro que está junto de nós. Tá? No segundo parágrafo, tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares aos seres que os habitam. A Terra, ele está colocando aqui, ó, a Terra é tomada como termo como um mundo inferior. Então, se a Terra é um mundo inferior, existem vários mundos inferiores. Dentro dessa classificação acontece a mesma coisa como se fosse na escolinha que a gente está falando. Se formos comparar, são muitos mundos inferiores. Isso não vai nos dizer que todos os mundos inferiores são do mesmo parâmetro, da mesma medida do nosso. Vamos voltar para a escola. Uma turma só, agora não vai ter terceira nem quinta, só vai ter a primeira série. Dentro da sala da primeira série, são os mais inferiores na seriação escolar. Todo mundo, primeira série, são todos iguais? Não são todos iguais na primeira série, ainda mais agora, com aquelas turmas enormes, né? Nós temos crianças que têm um desenvolvimento físico mais avantajado, outros são menores, alguns pegam os ensinamentos com mais facilidade, outros com mais dificuldade, né? Então, mesmo dentro daquele universozinho, há um monte de diferenças que nós todos temos que analisar. E dentro do nosso mundo inferior é a mesma coisa. Dentro desses mundos inferiores existem vários mundos, cada um num degrau evolutivo, cada um com determinadas conquistas, cada um com muitas coisas ainda a serem feitas. É como se fossem a nossa cidade. Dentro de um determinado lugar, falta muita coisa, dentro de outro já foi feito conquista, mas tudo é a nossa cidade, né? Ele fala aqui, ó, uma coisa muito importante, restos do estado primitivo do nosso orbe. Restos do estado primitivo. Nós temos visto esses restos. São fáceis de ver os restos do estado primitivo de onde nós viemos. Vocês têm visto violência, barbaridade, crueldade? Esses são os restos das nossas jornadas para trás. Quer dizer, o nosso mundo, apesar de ser um mundo inferior, não ser mais um mundo primitivo, nós vemos claramente esses restos ainda imperando entre nós, a violência toda que às vezes desagrega toda a nossa sociedade. Então, os restos estão presentes, sim. A força bruta impera. Temos visto a força bruta ainda imperar entre nós? Às vezes a gente fica pensando assim, a força bruta não deveria mais imperar, mas não é que ela seja uma coisa condenável, tanto é que, posteriormente, quando houver a separação daqueles que não querem ir para o mundo, não estão prontos para ir para o mundo de regeneração, essas criaturas ainda brutas, com muita força brutas, serão lançadas nos planetas mais inferiores que o nosso, que estão num patamar mais inferior do que o nosso. E lá a força bruta vai ser bem-vinda e muito bem utilizada. Porque no tempo em que nós éramos primitivos, no tempo da pré-história da Terra, a força bruta imperava. E era necessário que assim fosse, porque cada um de nós tinha que matar um dinossauro para poder comer. Então, a força bruta ali era bem-vinda. Agora que nós já evoluímos, não há mais essa necessidade. Então, aqui ela não é bem-vinda, mas em outros orbes mais inferior do que o nosso, essa força bruta será muito bem-vinda. Seguindo aqui, revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Lembra, gente, do tempo da pré-história?
Os homens da caverna eram belos, peludos, com os braços compridos, batendo quase no joelho, arrastando assim, né, com a mandíbula muito grande, a testa muito pequena. Não havia ainda uma beleza física. Hoje as nossas formas físicas estão se depurando. Nós não temos mais aqueles montes de pelos. Aliás, quase que não temos mais pelos nenhum, né? Muitos já estão até destelhados, né? Antigamente, nós tínhamos os dentes caninos grandes. Doutor João que diga. Hoje, nosso dente canino não tem nem pontinha direito, porque não somos mais aquelas criaturas primitivas que precisavam rasgar carne. Então, já estamos aformoseando, já não temos aquele monte de pelo, porque os pelos eram necessários para nos agasalhar, já estamos ficando mais bonitos. E a beleza acompanha aquilo que é bom. O que é bom é belo também, né? Então, a gente está se depurando. A força bruta é entre eles a única lei. Era, naquele tempo, a única lei. Agora, nós não podemos mais usar a lei da força bruta. Não podemos mais. Nós já podemos usar o poder da razão, do raciocínio, né? Naquele tempo, éramos carentes de indústrias e de invenções. Eles passam a vida na conquista dos alimentos. Os pré-históricos passavam a vida na conquista do alimento. Andavam, caçavam um coco aqui, uma folha ali, uma banana ali, e eles caminhavam assim. Agora as coisas estão mudando. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, gente, dentro de cada criatura do Senhor, de cada criatura que o Pai enviou para a experiência da vida material, está latente a semente do progresso. A gente vê isso com muita alegria quando a gente vê uma criatura destituída de tudo, conseguir superar, ir construindo ali naquela vida dura, naquela vida muito sofrida, e superando. Eu sou da Agremiação Espírita Isabel e sou também do Grupo Espírita Boa Nova, no Jacarezinho. Nós temos lá no Jacarezinho crianças maravilhosas, apesar de estarem inseridas no meio de muito sofrimento, de muita dor, de casas mesmo montadas em cima de palafita, né, aqueles barraquinhos em cima daqueles valões de tudo. Nem sei o que rola ali por baixo, mas tem crianças ali que são verdadeiras pérolas, que conseguem ir superando, que vêm sozinha à casa espírita, não vêm trazido por papai e mamãe, porque eu não sei se tem papai e mamãe para conduzi-los, vêm sozinho, né? Então, são crianças que vão superando as adversidades. E o Criador deixou essas sementes dentro de nós para que nós pudéssemos ir superando todas essas adversidades. São barreiras muito grandes, mas não são barreiras intransponíveis. Às vezes a gente fala assim, mas o meu problema é muito grande, não vai dar para eu superar. Mas é claro que dá, que Deus não daria uma cruz que eu não pudesse carregar. Isso não seria um pai de amor e de bondade, né? Nesse terceiro parágrafo do item 8, entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Ele não disse lá no começo do item que não era relativa à escala? Então, existe, é como se abríssemos um leque. Entre esta pazinha do leque e a última, existem várias outras pazinhas do leque. Inúmeros outros há, e difícil reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa a reconhecer o embrião. Perfeitamente lógico. Nós não vamos realmente conseguir ver agora
toda a jornada que nós temos a percorrer. Nós fomos criados simples e ignorantes. Vamos chegar à angelitude. Fica meio difícil de compreender as criaturas na angelitude. A visão nos escapa. Mas hoje mesmo que nós já estamos caminhando, quantas e quantas vezes nós não nos questionamos ao olharmos para trás nos nossos defeitos e dizer assim, meu Deus, antigamente eu fazia isso. Né? Quantas vezes eu olho para trás e eu nem acredito que eu tenha cometido esse erro. A gente se espanta com a nossa própria ignorância. Mais tarde, nós vamos ficar realmente mais encantados com todo o progresso realizado. Então, é isso. Para isso, nós temos esse grande espaço das reencarnações que Deus nos oferece para que a gente possa caminhar. Cada encarnação sendo uma conquista importante. Em cada encarnação, cabe a nós andar o máximo que for possível. Independente das dificuldades, cabe a nós caminhar e aproveitar o máximo de cada encarnação dessa. Pode deixar. Então, hoje a gente olha para trás e se espanta com algumas coisas que nós cometemos há 10 anos, ano passado, alguns anos atrás. Então, o ser está se aformoseando, está progredindo. Vamos para o item 9. Nos mundos que chegaram a um mundo superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre humana. Então, aquele negócio de ET não é bem assim, não, tá? Mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Estamos nos depurando. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções a que, neste mundo, a grosseria da matéria obsta, esconde. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície. Ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Já vou explicar. Os homens conservam, a seu grado, os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes os conheceram, porém, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no nimbo ou aureolado dos santos. Vamos traduzir. Tudo bem. Nos mundos que chegaram a 1 grau superior, então, também não é assim. Saiu do mundo inferior, passa para o outro lado, virou a folha, é o mundo superior. Não, não é assim. Isso tudo é muito sutil, essa alteração. É como se fosse a cura. Quando a gente vai fazer uma cirurgia no hospital, entra doente, muito doente. Aí passa pela cirurgia, sofre a beça. Aí passa mais uma semana, começa a recuperação. Quando sai do hospital, está curado? Não, ainda sai devagarzinho. É tudo muito calmo, muito tranquilo. Essa transformação é aos poucos. Quem coloca um feijãozinho para brotar num potinho em casa e olha todo dia, aquilo aquele embrião vem surgindo aos poucos, aquela transformação. Não vira um pé de feijão da noite para o dia. Então, as transformações são graduais, são bem devagar. Deus nos dá a eternidade para a gente alcançar os nossos patamares, né? E ele vem falando que a forma corpórea, apesar de continuarmos sendo
humano, ela vai se aformoseando. E nós vamos depurando a matéria, vamos usando uma matéria um pouco, vamos nos livrando da matéria mais sutil. Quando eu estava chegando aqui, eu estava ali na rampa, eu vi uma senhorinha de bengala subindo a rampa devagarzinho, que está aqui na quarta fileira. Não estava, minha amiga? Subindo devagarzinho, por hora. Não estava, minha amiga? Subindo com dificuldade. Tem muitas pessoas subindo. A matéria está pesada. Aqui nesse mundo, a matéria, às vezes, parece que se arrasta. Quando a gente conseguir evoluir, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis para nós. A gente já não vai andar, não vai sofrer com tanto peso, porque nós vamos nos aformoseando, vamos usando uma matéria mais sutil, mais depurada. É como a gente aqui, quando faz uma obra, é tudo aos pouquinhos, né? E ele vem falando que a leveza específica do corpo permite rápida locomoção e fácil. Tem um livrinho aqui chamado Cartas de uma Morta. É a mãe de Chico Xavier que passa essas mensagens. É Maria João de Deus. E ela é levada a visitar um mundo mais elevado que o nosso. Ela está em Saturno aqui, ela dá algumas contribuições, está no mundo em Saturno, ela fala da vegetação, ela fala das criaturas que lá encontram, ela fala uma coisa muito linda para nós que estamos nos arrastando, às vezes, com dores, com tanto sofrimento. Então, ela diz assim, eu vi na superfície como que um amontoado de massas, mais ou menos parecido com gelo. Era um novelo de luz, o sol dele já era diferente, já era um sol menos denso e interessante. Qual é a temperatura do nosso sol? É quente, né? Ontem estava um calor terrível, não estava? Quente, né? Mas o sol deles lá já não é tão quente assim, já é um calor mais suave. Então, a gente vê que as coisas vão se suavizando. Ela também vê grandes massas multicolores, e ela percebe que são seres estranhos que voam, como se flutuassem, como os nossos balões de festa, né? Com o tempo, nós vamos largar esta matéria pesada, que às vezes até é tão difícil de carregar, e vamos ser abençoados através do trabalho, com o direito de usar um corpo mais sutil, mais leve. Inclusive, ele fala assim, das venturas que nós vamos usufruir mais tarde. E ele fala aqui das artes, dos pintores das artes. Ele fala os homens, aqui, das pinturas dos anjos. Quando a gente vê uma pintura de um artista, a gente vê sempre os anjos flutuando, não vemos os anjos flutuando? Nós vemos também as criaturas com auréolas, nimbadas de luz. E ele vem falando aqui dos manes, dos campos elíseos. Esses campos elíseos seriam os lugares das delícias, mas lugares esses de delícias que nós ainda não temos conhecimento e que os artistas também não exploram muito. Eles exploram muito nas artes os infernos. A gente conhece o inferno de Dante, as pinturas onde as criaturas estão ali naqueles caldeirões. Disso nós conhecemos, porque nós estamos mais perto da inferioridade do que da superioridade. Então, com o decorrer do tempo, nós vamos nos deliciar de tudo isso e poder usufruir de tudo isso. No outro parágrafo, a pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ou quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerado uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se
e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão de pensamento. Já muito adiantados, torna rápido o desenvolvimento. Vocês acreditam que o nosso desenvolvimento vai se tornar cada vez mais rápido? Pensa nas pessoas de um pouco mais tempo atrás, quando os nossos bebês nasciam. Bebê nascia como? De olho fechado. Bebê já nascia com dente? Não. A mulher ficava de resguardo, se fosse menina, 30, né? Se fosse menino, 45. Hoje, ao contrário, desculpe, eu não tive bebê, estou falando de orelhada, né? Eu não tive. Mas, gente, a mudança é vista hoje claramente. Hoje, as nossas crianças, com 2, 3 anos, se interessam pelas letras. Nós fizemos um trabalho lá na Casa Espírita sobre Ernesto Bozano, era um italiano que trabalhava, foi um ajudante de Kardec na divulgação da doutrina espírita. Com 3 anos ele falou: mãe, eu quero ler, mãe, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler. Ele queria ler, mas ele não queria ler a Vovô Viu a Uva, não. Ele queria ler todas as obras da Itália. E depois ele quis ler todas as obras da cultura inglesa. Gente, com 3 anos de idade, hoje as nossas crianças com 3 anos já se interessam por tudo. A evolução aqui já é vista, quiçá nos outros mundos. Não vai ser possível isso acontecer? Nós temos no Livro dos Espíritos uma questão que fala sobre isso. Deixa eu ver aqui qual é. Deixa eu pegar aqui a cola. A nota número 1 da questão 188 do Livro dos Espíritos. Fala dos espíritos puros que habitam outros mundos, né? Está lá no rodapé da nota, e ele fala assim, ele pergunta assim, da idade desse espírito que está dando a mensagem, né? Qual a sua idade? Qual é o seu desenvolvimento físico aí no planeta onde você está? E ele fala sobre a idade que tinha nesse mundo. Ele diz assim: eu não posso avaliar a idade que eu tenho agora, porque não contamos o tempo como vocês o contam. Lá não se conta o tempo? Claro que não, gente. O relógio aqui é 1, a rotação da Terra aqui é 1, né? Nós temos o nosso dia de 12 horas, depois o outro período da tarde até a noite, de outras 12 horas. Cada orbe é um orbe diferente. Então, ele disse: eu não posso contar igual. Mas ele fala assim: nós nos desenvolvemos muito mais rapidamente. Entretanto, se bem não haja mais de 6 dos vossos meses que lá estou, ele estava lá há 6 meses. Ele tinha chegado a este orbe há 6 meses. Ele fala: posso dizer que, quanto à inteligência, eu tenho 30 anos. Quer dizer, lá ele está lá há 6 meses e já alcançou a inteligência de um ser de 30 anos aqui. Quer dizer, tudo é relativo. Se não houver, você tem que ter alguma coisa para comparar. Então, nos outros orbes, tudo será diferente. Como nós vimos aqui o nosso bebê, não podia nem sair de casa antes de 30 dias. Agora a gente vê, ontem nós vimos no elevador, eu e meu marido, um bebê de 20 dias. Gente, uma coisinha desse tamaninho. Antigamente, nem, quer dizer, a evolução está nos alcançando, porque o progresso é uma lei fatal para todos nós. Nós temos que progredir, nós estamos destinados a progredir, né? Então, o desenvolvimento vai mudar, vai ser ótimo para nós. Nós vamos passar as nossas fases mais rapidamente, mas nós vamos ter que trabalhar. Outra coisa muito importante que vai mudar: a nossa visão da morte. Ninguém gosta de falar da visão da morte, mas nós temos que falar da visão da morte. A morte só é dolorosa para quem não tem a vida futura, para aquele que desconhece a vida futura. E, para esse, ele vai morrer e vai abismar no nada. Acabou. Tudo que ele fez some. Tudo que ele deixou de fazer não terá outra oportunidade. Mas, para nós, gente, a morte
Não existe. A morte morreu. A morte para nós é a transformação. Hoje, com muita naturalidade, a gente vê uma fruta que cai no chão, aquele caroço que seca, depois você corre, pega aquele caroço, vai plantar. É uma alegria ver aquela planta se renovar, né? As mulheres gostam muito de lidar com mudas e tudo. A gente vai vendo a transformação acontecer. Como é que a gente não pode entender isso na gente? Nós temos que aceitar. Jesus falou que estava preparando as moradas para a gente. Ele falou, não se turve o vosso coração, não se aflija. Ele está indo na frente, preparando o nosso caminho. Então, nós não temos que nos afligir com isso. Nós temos que pensar na nossa morte, sim. Nós podemos morrer bem. Nós devemos morrer bem. E o que é morrer bem? Morrer bem é viver bem. Quem vive bem, morre bem. Né? Não vai ter o que se afligir. Vai haver uma certa conturbação, como quando a gente acorda num lugar estranho, não entende muito bem, ou como quando a gente acorda de uma anestesia. Mas tudo isso passa, faz parte do processo de depuração. Né? Então, a morte hoje só é penosa para quem acredita que a morte é o fim, mas a morte para nós não é o fim. Nós, inclusive, podemos engatilhar a próxima encarnação. Quem é que já está engatilhando a próxima encarnação? Às vezes a gente fala assim, tem certas coisas que eu vou corrigir na outra encarnação. Isso não é preparar a próxima encarnação. Preparar a próxima encarnação já é você alinhavar trabalhos importantes que você possa concluir posteriormente, porque uma encarnação só é pouco para tudo que a gente tem direito e para tudo que a gente quer fazer. A gente quer fazer tanta coisa que uma encarnação só não vai dar. Então, a morte para nós é apenas uma etapa da vida. No item 10, vamos lá. Nesses mundos venturosos, as relações, sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. A autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, não lhe constituindo um tormento esse desejo, porém uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Possuem bens, em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. Então, vamos lá no item 10. Muito, muito importante. Nesses mundos, não vai haver mais a competição que nós ainda exercemos pela nossa força bruta, aquele resquício, aqueles restos de primitividade que nós ainda temos, de saber quem é o Senhor, quem é que manda e quem é que obedece. Apesar que isso já não devia mais incomodar a gente, porque, na realidade, nós todos aqui somos servos. Todos somos servos, porque quem não presta para servir, não presta para viver. Nós temos que servir uns aos outros. Mas lá, isso será essa competição não acontecerá mais.
todos estarão igualados. Se houver qualquer deficiência, será sim uma oportunidade para nós servirmos ao nosso companheiro e ir em busca desse companheiro e servi-lo. Não vai haver senhores, nem vai haver escravo. Não vai haver mais privilégio por nascimento. Eu nasci numa família bem. Aí eu tenho minha vida assegurada. Não vai mais haver isso. Não há privilégio por nascimento. Somos todos filhos de Deus, somos todos iguais, né? A única coisa que vai nos destacar, a única coisa que será visível aos olhos de todos, como já é visível aos espíritos que nos acompanham, é o nosso grau de moralidade. A superioridade moral é que vai nos dar ascendência aos trabalhos, aos lugares. Tudo vai ser ditado pela a nossa superioridade moral, né? Aquele que tiver conquistado esses tesouros nós vamos levar, são as nossas virtudes, são as virtudes que vão nos destacar. Não o nosso sangue, se é da família A ou da família B, não as nossas posses materiais, nada disso vai fazer diferença para todos nós. Nós seremos iguais, sim, mas aquele que tiver mais virtude, esse vai ter mais luz. A cada um segundo suas obras, concordam? É assim que vai ser. O homem não procura elevar-se acima do homem, não haverá competição, eu querer ser maior do que ninguém. O único grande obstáculo que nós teremos a superar, mas mesmo assim sem a dor moral que hoje nós temos, é de tentar superar a nós mesmos. Eu, amanhã, ser uma Laura melhor do que sou hoje. Esta vai ser a grande luta. Eu quero melhorar. Mas hoje, a gente, para eliminar uma imperfeição, a gente já sofre tanto, né? É tão difícil eliminar uma imperfeição. As imperfeições, às vezes, a gente combina, a gente faz, de hoje em diante, eu não vou fazer mais isso, não vou mais julgar os companheiros. Aí passa uma pessoa, comete um ato errado, e eu já aqui com o meu olho. Aí a dor moral, puxa, eu não ia mais fazer isso. Mas nós já estamos evoluindo. Antes eu falava, olha lá o que ela está fazendo. Hoje eu já não falo, mas eu ainda julgo com a minha vista, eu emprego mal a minha vista, eu emprego mal até o meu silêncio da palavra. Com o tempo, a nossa luta íntima para melhorar já vai ser um pouco mais suave. Nós vamos entender que nós vamos lutar, sim, mas já não tem mais a competição. Eu quero progredir porque eu preciso progredir. É para o meu bem, é o meu destino. Aí a luta vai ser um pouco mais leve, né? A fraternidade entre os irmãos. Hoje a gente já tem mostra de fraternidade. Quando a gente vê uma pessoa ajudando um companheiro, a gente fica tão alegre, a gente vê, puxa, como tem gente boa já no mundo, né? Imagina depois, quando nós estivermos já sem os interesses materiais nos envolvendo tanto. Nós vamos poder ser fraternos com muito mais facilidade. Nós não mais sofreremos, nesses mundos mais elevados, a falta do necessário. Porque aqui a gente ainda vivencia muito a pegada à matéria, e a matéria está mal distribuída entre todos nós. Então, nós ainda sofremos muito a falta de casa, de alimento, de moradia. Depois, com o decorrer do tempo, isso vai melhorar. Nós vamos dar valores diferentes àquilo que é necessário. O nosso ponto de vista também vai mudar. Hoje, tudo é necessário para a gente. Não posso ficar sem carro, não posso ficar sem celular, não posso ficar sem relógio. Tudo é necessário. Mais tarde, nós vamos ver que essas coisas não são necessárias. Elas são instrumentos para que a gente possa trabalhar. São importantes, mas são apenas instrumentos. A gente não precisa de tudo isso. Na realidade, nós não precisamos de computador, de telão. Nós temos aqui o Evangelho. Nós podíamos fazer tudo com o Evangelho. Essas coisas são para melhorarem a nossa capacidade de trabalho. São instrumentos benditos do nosso Pai que estão ao nosso alcance, né? E nós temos que fazer uso de todos eles, né? No item 11. No vosso,
no mundo em que nós estamos, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias dos céus. Por quê? Porque, sendo inferior, só é experimentado dores e misérias. Jamais entreviu as claridades celestes. Não pôde, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura, o horizonte se lhe dilata e ele compreende um mal que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe está atrás. Então, como a gente começou falando que tinha que ter coisas para a gente comparar, a gente hoje compara, para a gente entender o bem, nós temos que comparar com o mal. A gente compara. Quem tem pouco está feliz? Hein, gente? Quem tem pouco está feliz? Não. E se perder esse pouco? Diz o quê? Eu era feliz e não sabia. Não é, gente? Não é verdade? Às vezes a gente fala assim, só tem arroz e ovo. Tem até uma propaganda na televisão de um homem que ele está assim, hoje só tem peixe. Hoje só tem peixe. Até que cai aquela sereia na rede dele e a sereia fala, só tem arroz, só tem arroz, só tem arroz, só tem arroz. E ele se achava infeliz. Isso. E aí vem aquela criatura de ficção que diz assim, eu adoro risoto. Não é, gente? Às vezes a gente só tem arroz com ovo para almoçar. Só tem arroz com ovo. Mas, para quem não tem arroz com ovo é uma delícia. Aliás, é mesmo uma delícia, né? Então, quem tem pouco, às vezes não dá valor. Quando perde o pouco, é que vai dizer, meu Deus, eu era feliz e não sabia. É uma coisa muito interessante. Eu me lembro, certa ocasião, eu estava lá na Santa Casa, depois que eu me aposentei na escola, eu trabalhei na Santa Casa. E uma mulher chegou lá para fazer plástico, uma senhora chegou lá para fazer plástico, eu já a vi operada. E ela estava toda inchada, toda roxa, porque ela cortou tudo. Aí ela falou, eu era bonita e não sabia, mas aquilo era a fase dela de recuperação. Quer dizer, a gente não se conforma com aquilo que tem, a gente tem que fazer as comparações. Então, a gente valorizar o pouco com sabedoria, a gente vai aprender a valorizar o pouco com sabedoria, né? Então, a gente precisa fazer essas comparações todas. A gente valoriza a luz depois da noite. Ah, clareou, que beleza, estava tudo tão escuro. A gente vai valorizando as coisas. Lá não vai mais haver isso. Ele fala novamente aqui dos artistas, né, que não pintam as delícias dos manes, dos campos elíseos, que são os campos venturosos, né? Porque nós ainda não temos a noção dos campos venturosos. Nós não fomos lá, nem em desdobramento, nós ainda não temos acesso aos campos venturosos. E lá nesses campos, nos planetas mais adiantados, o mal não terá acesso. Eles vão ficar em outros lugares onde a força bruta será necessária ao trabalho, será proveitosa e será um instrumento para que eles possam alavancar o seu próprio progresso. Aí eles vão valorizar, puxa, eu estava num mundo melhor, eu estava num mundo inferior que tinha água, luz, telefone, tinha tudo. Aí ele vai valorizar. Agora eu estou num aqui que não tem água, não tem luz, não tem tanquinho para lavar roupa, vai ser na mão. Isso ainda faz parte de uma mesma categoria, mas numa situação mais penosa. Se a gente ficar sem a nossa maquininha de lavar roupa,
a gente vai achar que a gente retrogradou. Ai, meu Deus, que coisa terrível. Mas não retrogradou, não. A gente lava na mão, vai direitinho lá que dá certo, né? No 12. O 12 é já o resumo do ensino dos espíritos superiores, que essa parte aqui pertence às instruções dos espíritos, são os espíritos superiores que estão resumindo esta parte do capítulo das moradas do Pai. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, porque todo mundo acha que os mundos felizes são privilegiados. Ai, vai ser maravilhoso, vai ser uma delícia. Não é isso, ainda não. Visto que Deus não é parcial para qualquer dos seus filhos, a todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota qualquer do que... E a nenhum me perdi. Melhor do que os outros. Dá a todos os direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativo por séculos no lodaçal da humanidade. A Brenda falou aqui, se entrasse aquela turma e viesse nos despojar dos nossos pertences, ela falou, a todos está aberta a possibilidade de lutar, trabalhar, para poder suprir as suas necessidades, a todos está aberta. Aqui é a mesma coisa. Não tem um filho que não possa alavancar o seu progresso e chegar a esse patamar. O tempo que cada um vai usar para chegar a esse degrau evolutivo está na mão de cada um de nós. Só nós sabemos quanto tempo nós precisamos, quantas encarnações nós vamos usar, quanto tempo, séculos e séculos, mas nós podemos acelerar o nosso trabalho e galgar cada vez mais degraus em cada encarnação, né? Eles encerram o assunto falando isso, nos oferecendo esse alento, nos dando essa esperança, como se estivessem nos convidando a trabalhar para que a gente possa ter o acesso, adquirir a passagem para entrar nisso. Hoje em dia, a gente fica pensando assim, que nós queremos ir para um mundo regenerador, né? Santo Agostinho nos aconselha à noite, na hora do repouso, olha para o céu, está no Evangelho, olha para o céu na hora do repouso, olha para aquelas estrelas que estão lá em cima e pede a Deus para que um mundo regenerador vos abra o seio para você ter a oportunidade de ir lá descansar após cumprir as vossas expiações aqui na Terra. Então, assim que a gente cumprir nosso programa evolutivo aqui, que nós fizemos um programa, quando viemos para o mundo material, descer é forma de expressão, né? A gente sempre fala que o céu está lá em cima, né? Mas quando a gente veio para a Terra, a gente fez um planejamento reencarnatório. Então, alguns de nós é muito ambicioso. Eu quero descer e quero ser perfeito. Não é assim, mas nós fizemos um planejamento e nós dificilmente alcançamos, somos completistas. Dificilmente conseguimos alcançar aquilo que nós acordamos para vir aqui realizar nessa encarnação, mas não nos é vedado, não há nenhum impedimento. O que falta para que a gente acesse a esses mundos? O que nos falta? O que nos falta é vontade. O que nos falta é aquela garra para a gente superar as imperfeições e conseguir caminhar, né? E basta que a gente aceite o convite que Jesus fez para a gente. Jesus fez um convite para a gente, não fez? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e cansados, né, que eu os consolarei. Tem aflitos aqui? Estamos cansados? Queremos ir para o mundo regenerador? Então, vamos a Jesus.
E ele dá as orientações para a gente tomar o jugo dele, o jugo da mansidão, o jugo da humildade. E a gente, assim, vai conseguir superando, e atingir daqui a pouco, né, o repouso necessário para essa etapa. E aí a gente vai se tornar um espírito menos materialista. Mas nós temos que começar o nosso trabalho já, tá bom, meus amores? É isso. Que uma morada do Pai esteja aguardando todos vocês, tá bom? Até outro dia.